Boa noite, caros irmãos. Antes do Evangelho de hoje, reflitamos sobre a importância de semear a palavra de Jesus, através de um trecho do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Eis que o semeador saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. Diante dessas palavras, oremos. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso e Onipresente, obrigada por esta oportunidade de aperfeiçoamento da alma. Não nos deixe sucumbir à vaidade e ao orgulho, que possamos viver e semear Teus ensinamentos. Que Tuas palavras possam tocar o coração e a mente de todos os espíritos que a elas ouvirem. Dai-nos o alimento do corpo e da alma, para que concretizemos a nossa missão. E que assim seja. Boa noite, meus amigos e amigas. Continuamos o nosso estudo da noite de hoje, as nossas reflexões com a leitura do Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração, é o capítulo 8, no item 18, Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim os pequeninos. Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequeninos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espantou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes.
João, o Evangelista, Paris, 1863. Segundo o Espírito João, o Evangelista, o termo criancinha se estende mesmo aos infelizes, aos fracos, aos escravizados, viciados de qualquer idade, aos quais Jesus sempre chama a atenção para a benevolência dos homens e também para os quais ele promete o consolo, o amparo, de que eles são realmente carentes. Segundo ele, para Deus, nosso Pai, nós somos crianças espirituais, muito carentes de amor e de orientação. Então, ele chamava também a si a infância intelectual da criatura formada. Do mesmo modo, ele propôs que se dirigissem a ele assim com esperança, com confiança, todos aqueles que eram frágeis, indefesos, que eram crianças também, que necessitassem do seu amparo. Queria que os homens a ele fossem a confiança daqueles entes de passos tão vacilantes para o seu coração, das mulheres que são todas mães. Então, ele chamava a si não somente as criancinhas, mas as crianças em evolução ainda, as pessoas necessitadas, os carentes. Essas verdades apregoadas por Jesus, elas ficaram durante muito tempo sobre o véu da alegoria. E agora a gente entende melhor que é preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela essa universalidade que Jesus falava. E ele finaliza dizendo que são chegados tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. E a manifestação espírita vai alargando os horizontes, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. O Espiritismo desempenha um grande papel em relação a esses ensinamentos, a esses esclarecimentos das mensagens do Cristo. Prece da fluidificação das nossas águas. Pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem nestas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Pedimos à corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes que possa colocar nessas águas o lenitivo que possa nos curar dos nossos males físicos, espirituais e mentais. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja.